Eu preciso gravar esse vídeo, mas tem uma britadeira rolando aqui do lado, então eu não sei se vai ficar o som da britadeira, eu espero que não. Vamos lá. Tem muitas discussões possíveis sobre Ghost in the Shell, esse filme americano, A Vigilante do Amanhã, como ficou aqui no Brasil. Tem o possível papel desse filme na provável nova onda de adaptações americanas de mangá e anime. Tem a necessidade dos americanos de ficarem adaptando qualquer coisa que é boa de fora, porque eles são incapazes de ler legenda, por exemplo. Tem a qualidade desse material como adaptação de Ghost in the Shell. Ou ele é adaptação do filme clássico de 95 do Mamoru Oshii ou do mangá do Masamune Shirow. Porque tem diferenças de abordagem aí. E, acima de tudo, a discussão dos nossos tempos, whitewashing. Certo? Errado? Existe? Bobagem? Está rolando? É uma tendência? É exagero dos SJWs ou qualquer coisa do tipo? Enfim, tem um monte de discussão sobre Ghost in the Shell. Poucas dessas discussões são sobre o filme. E foi isso que eu tentei fazer quando eu fui assistir o filme do Ghost in the Shell, foi tentar ver o filme, como uma obra fechada, para tentar pelo menos alguém dar esse ponto de vista de como é esse filme como filme. Mas foi difícil, porque o próprio filme convida a esse tipo de discussão. É meio que impossível falar desse filme sem falar de tudo isso que eu acabei de falar. Por quê? Bom, o filme é um espetáculo visual. Pelo menos, eu gosto muito dessa estética de ficção científica. É o tipo de coisa que me atrai automaticamente. Tá certo que tem uma diferença do jeitão desse filme pro jeitão, por exemplo, do mangá. Porque o mundo do Ghost in the Shell original é um mundo um pouco mais sujo. Esse é um mundo um pouco mais limpo, um pouco mais neon, né? Então é ligeiramente diferente. Mas de qualquer forma eu gostei muito do visual. São tomadas muito bonitas, e eu gostei muito da trilha sonora, porque a trilha sonora desse filme tem muito, como é que chama? Retrowave. Eu gosto muito de Retrowave, eu já usei bastante em trilha sonora aqui do VideoQuest, então vocês estão ligados que eu gosto de Retrowave Synth Pop, né? Eu curto. Mas é um mundo muito pouco funcional. É como se esse mundo existisse porque o filme precisa existir. Não é um mundo de pessoas de verdade vivem. Você não tem muita sensação do resto do mundo, a não ser dos personagens e da Seção 9, que são os personagens principais desse filme. Então, ele é apenas uma capa, sabe? Esse é um problema que eu tive pra entrar no filme. É tudo muito artificial. Lindo, porém muito artificial. E falando em direção, falando em imagens, né? Falando em imagens que nós temos na nossa cara em Ghost in the Shell, esse filme tenta desesperadamente reproduzir tomadas do filme do Mamoru Oshii. Então, aquela perguntinha, é uma adaptação do mangá ou uma adaptação do filme? É mais adaptação do filme, viu? Pra mim, pelo menos, eu acredito que eles pegaram muito do filme. Então, tem um tempo todo, é o tipo de coisa que esses filmes do Star Wars estão fazendo. Tipo, tá vendo isso aqui? Você reconhece isso aqui, portanto você gosta disso aqui. Isso é bom! E mandando imagem que a gente reconhece o tempo todo. A Major, vamos chamar de Major, caindo e ficando invisível, aquela cena na água, ela sentada. Tem até comparações do trailer com o filme original, que vocês já devem ter visto por aí em Facebook e tudo mais, e todo mundo acha muito legal. Eu vi pessoas achando isso muito legal, tipo, olha como eles reproduziram essa tomada dela sentada na frente da janela. Então tá, né? É uma coisa legal para as pessoas. Mas isso convida a gente a comparar esse filme com o filme original. E eu, Leonardo, acredito que o filme original do Mamoru Oshii tem um erro fundamental como adaptação. A gente falou de Ghost in the Shell aqui no VideoQuest já uma vez, mas a gente falou do mangá. E eu não gosto do filme original, do filme do Mamoru Oshii. É um filme lindo, é um filme foda, como o marco da animação é incrível. Mas ele tem um erro fundamental,
que é a questão da Motoko Kusanagi, a Major Motoko Kusanagi, não ser uma personagem no filme original do Mamoru Oshii. Porque no mangá ela é uma pessoa, né? Ela é uma pessoa completa, ela tem bom humor, ela tem gostos, ela faz coisas. Ela é uma pessoa antes de tudo e coisas acontecem a ela porque ela está na seção 9. Já no filme do Mamoru Oshii, ela é menos uma pessoa e mais uma ideia. E esse filme americano é exatamente isso. Assim como o mundo desse filme do Ghost in the Shell é uma imagem para que a gente pegue uma ideia, digamos assim, de futuro, a Motoko, a Major desse filme, não é uma pessoa, não é uma personagem, ela não tem uma vida. Ela é a ideia central do filme. Ela não é uma pessoa, ela é uma dúvida. Quem sou eu? É isso que ela é. Não tem praticamente nenhum momento onde ela não seja isso. Onde ela não viva em função da própria vida. Ela vive em função do que o filme precisa que se debata. Ela vive em função da ideia central do filme. E qual é a ideia central do filme? O Ghost in the Shell original, principalmente o mangá, discutia o conceito de vida. Esse é o tema central da coisa. O que define vida? O que está vivo? O que não está vivo? E ele chega numa conclusão no mangá, né? Se eu não me engano, eu fiz o VideoQuest faz um bom tempo, faz uns 2, 3 anos. A discussão central, a conclusão do mangá é que vida é basicamente informação. Então o acúmulo de informação e o processamento de informação é vida. É isso que define algo vivo. E por isso ela se define como algo vivo. Porque ela começa a ter esse debate interno nela. Ela é uma pessoa normal e ela entra em contato com o vilão principal da história, do meio pra frente do mangá, e ela passa a debater. Então é um caminho pelo qual ela passa. Diferente do filme do Mamoru Oshii, diferente desse, que ela já começa com a dúvida. Ela é definida pela dúvida. No original não. Ela se transforma através dessa dúvida. Mas esse é o debate do original. O debate desse filme não é sobre vida, é sobre identidade. O que nos define? O que faz de mim eu? O que faz com que eu seja Leonardo? Né? E o filme diz que o que nos define são as nossas ações. Ele diz, textualmente, os personagens falam. Tem pessoas que falam isso pra Major e a Major fala isso no filme. Eu sou o que eu faço. Certo? Mas é isso que é o mais curioso desse filme. Porque eu acho que esse Ghost in the Shell diz uma coisa, mas mostra outra. A conclusão narrativa desse filme é completamente diferente. E agora eu vou entrar em spoiler do fim da coisa, do grande mistério, porque tem isso também. Esse filme do Ghost in the Shell, ele não é uma história que acontece como causa e consequência, digamos assim. Ele é o que será que aconteceu na verdade? Ele é um mistério, então ele é um filme que depende de uma revelação, então isso é um spoiler forte. Ao contrário do que o filme diz, que ele diz que nós somos o que nós fazemos, o que ele mostra é que nós somos a nossa história, porque eles fazem essa dualidade, tipo, a gente acha que as nossas memórias são o que nos define, mas na verdade o que nos define são as nossas ações e tudo mais. E isso é o texto. Mas, pra mim, na minha interpretação desse filme, ele diz exatamente o contrário. Ele diz pra gente que o que nos define é a nossa história, porque o arco da personagem da Major só é concluído quando ela conhece a própria história, porque nesse filme ela é uma pessoa que morreu e o cérebro dela e a alma dela e o fantasma dela é colocado numa casca, sabe? Ghost in the Shell. Esse filme coloca o título do filme umas 3 vezes na fala dos personagens, é muito patético. Your ghost is now in a shell. Então ela tem lapsos de memória e todo mundo fica falando pra ela que na verdade ela tem que não ligar pra isso aí, mas aí ela descobre quem ela é, e ela descobre que as memórias dela são implantadas, e ela descobre que na verdade ela era uma rebelde contra os avanços da ciência, e ela é morta pelo vilão principal,
e colocada a mente dela lá e... Não, na Scarlett Johansson. E isso é que é o mais engraçado. Ela é uma japonesa chamada Motoko Kusanagi, ou uma descendente de japoneses nesse país fictício, não dá pra saber onde é. Mas ela é uma imigrante, basicamente, dá pra perceber, dá pra supor, que ela é uma imigrante japonesa chamada Motoko Kusanagi, e ela é colocada numa casca de pessoa branca. E isso é que é o mais fascinante, porque por mais que a gente não queira discutir whitewashing, o filme é sobre whitewashing. Porque a Major, a Motoko, só consegue realmente mudar como personagem no final do filme quando ela descobre quem ela é. E quem ela é uma carga de história, da história pessoal dela, de memórias da mãe e do namorado, provável namorado rebelde, e das coisas que ela fazia e tudo mais. E a carga étnica dela. E pensa bem, o vilão da história apagou a história dela e colocou uma capa em cima dela de pessoa branca. Apagou a história étnica dela, apagou quem ela é e colocou uma coisa por cima. E isso é o que o vilão faz. E isso é também exatamente o que o filme faz. Apagar tudo que tem de japonês na história, tirando uns kanji na tela, né? E o Takeshi Kitano. Apagar tudo que tem de japonês nessa história e colocar uma capa de, sei lá, o filme tenta ser etnicamente diverso. Então ele fica amplo em vez de específico, apagando a história do Ghost in the Shell. Ao contrário do que ele mostra, depois ele diz que não, na verdade, eu não sou nem Motoko e nem Mira, porque a personagem tem um nome. Ela é Major, Mira, Kiliani, sei lá. E eu não sou nada disso, eu sou Major. Ela se define, tem um momento que ela fala My name is Major and I give you permission, qualquer coisa do tipo. Então ela apaga todos os nomes e coloca e diz no discurso final que ela é as ações dela, ela é o que ela faz. Mas não é isso! Não é isso que o filme mostra. O filme mostra que nós somos nossa história. É idiota. No fim das contas é um filme idiota, que não sabe o que tá dizendo. E ele é só uma capa. Ele é só uma superfície de debate filosófico com uma conclusão pedestre, óbvia e que ele mesmo discorda. É um filme muito ruim. No fim das contas é um filme muito ruim. É um filme que não tem personagem. No máximo o Batou é um cara que tem uma vida própria. De resto, todos eles servem a uma trama, todos eles servem apenas ao debate central. O mundo serve apenas a ideia de tecnologia e futuro, e é um filme, sei lá, é uma ficção científica anti-ciência. A heroína é uma pessoa contra os avanços da ciência na história original dela, e ela luta contra a própria natureza e tudo mais. Ao contrário, por exemplo, do Ghost in the Shell original, onde ela acredita que ela é viva e ela ascende a uma nova forma de existência através da tecnologia, através do avanço, do futuro. É uma ficção científica pró-ciência e pró-tecnologia e pró-futuro. No fim das contas acaba sendo. Esse filme, exatamente o contrário. É um filme muito ruim. É um filme muito ruim. Muito idiota. Eu só saí do cinema e falei, caralho, sério? Mas é bonito. Talvez valha a pena olhar Ghost in the Shell, não assistir Ghost in the Shell, A Vigilante da Manhã. Se você curtiu a opinião, se você discorda, comente, espalhe o vídeo, compartilhe, dá like. Eu sempre esqueço de fazer essas coisas, mas tem que lembrar. Então dá like no vídeo, compartilha por aí e mostra para as pessoas, vê se elas concordam com o que eu falei, vê se nós levantamos um debate através da obra e não apesar da obra. Falou!